Boa noite, Veloso. E aí, vai dar certo o Diniz no Corinthians? Boa noite. Que dia, hein? Que segunda. Dia. Cara, eu acordei hoje com essa notícia, sabia? Aí eu acordei, olhei assim, Diniz. Mas tô sentindo que você tá muito feliz. Cara, eu queria que ele fizesse um contrato de 3 anos. 3, 5 anos. Seria muito legal ver o Diniz no Corinthians 5 anos. Por que, pensou? 5 anos? Onde o Corinthians ia parar com 5 anos, Fernando Diniz? Eu olhei assim, né? As notícias, Fernando Diniz quase no Corinthians. Aí eu fui nos comentários. Aí era assim, meu Deus do céu, é mentira, puta. Não, nós vamos cair agora. O que vai acontecer? Acabou o Corinthians. Eu falei, nossa senhora, eu tava esperando esse dia. Mas assim, o Fernando Diniz, cara, eu não entendo até hoje como ele tem espaço ainda num clube da primeiro escalão do futebol brasileiro, né? Ele, na verdade, o trabalho que ele fez, que a gente tem que reconhecer, foi aquele título da Libertadores do Fluminense. Mas depois disso, ele não conseguiu mais. No Vasco, campanha ruim, o próprio depois do título da Libertadores no Fluminense, ruim, seleção péssima, né? Na seleção ele não conseguiu. Então eu fiquei surpreso até quando eu vi o nome do Fernando Diniz, mas parece que está confirmado, está lá o Diniz, veio para o Corinthians, que ele faça um contrato longo, né? É isso que eu desejo. Luiz Ademar, boa tarde, Ademar. E aí, vai dar certo ou não no Corinthians, Ademar? Boa tarde. Boa tarde. Essa última passagem dele pelo Vasco, tava um jogo transmitido pela Globo, colocaram o microfone na boca dele e ele começou a xingar. O Nuno. Joga bola! O Nuno. Cara, eu pensei comigo, sinceramente, tô sendo bem sincero. Ele não tem mais espaço em time grande. Não dá, mas futebol não é mais tem isso. Aí, ó, tá no Corinthians. Mas tô falando assim, eu pensando, né? Sim. Eu pensando, não tem mais, cara. O cara não consegue dar uma orientação pro seu time, não consegue falar sem palavrão, sem nada. Bom, eu acho que saiu do Vasco, falei, bom, acabou pra ele time grande. Acho que o Corinthians está cometendo o mesmo erro que cometeu o São Paulo, que de repente o Roger, com o trabalho, vai saber quanto o Cruzeiro foi bem, mas o cara chega rejeitado. Quando eu tô falando o mesmo erro, é o cara chegar rejeitado. Ele já chega, só que a torcida do Corinthians cobra muito mais que a do São Paulo. Mas não. Hoje mesmo, todo mundo tomou uma dura. Sim. Os caras saindo de carro lá, e tudo com medo, e os caras com o dedão na cara de todos. Eu vi lá. Sim. Eu vi o jogador tudo morrendo de medo. Que não adianta nada isso daí, né? Ficou provado com esse jogo no Internacional. Mas a gente conhece, pô. Eu sou da época que os caras iam com um pedaço de pau lá, invadiu o vestiário. Eu tava no estacionamento do Parque São Jorge, o Edilson tomou tapa na cara. E foi embora. Ele falou pra mim, Ademar, nem meu pai me deu tapa na cara. Último dia que você vai me ver aqui. Escrevi a matéria e ele foi homem. Ele apanhou na cara e foi embora. Eu tava lá, eu vi. Não é que falaram pra mim, me contaram, não. A gente podia fazer antigamente, né? Tudo isso daí. E eu vi os caras da Gaviões dando tapa na cara do Edilson. Então acho que isso não resolve. Só que com a Gaviões contra, um monte de torcedor contra. O Fernando Diniz com esses chiliques, cara, é tudo que o Corinthians não queria. Vai ferver o negócio agora em Libertadores, hein? Eu também acho. Inclusive, né, sobre o Fernando Diniz, o que eu vejo do que vai... A minha bola de cristal não é a bola de cristal, mas é o que eu imagino pro Corinthians, é o seguinte. Corinthians só não está na zona do rebaixamento por 1 milímetro. Né? Se a Chapecoense ganhar esse jogo a menos, o Corinthians já está na zona da degola. O Diniz vai chegar. Vai querer implementar o sistema que é moderno para o Fernando Diniz, mas que ele utiliza desde 2009 no Votorati, mas continua sendo moderno para o Fernando Diniz. Aquela saída de bola, aquele tipo de coisa. O Hugo dando essa saidinha vai ser lindo, hein? Hugo, Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista, Mateuzinho, Bidu. Então, ele vai fazer isso. Ele vai fazer esse esquema que ele acha que é moderno, mas que ele utiliza desde 2009 no Votorati, e aí vai demorar um tempo. Demora, gente. Isso daí não é do dia para a noite. O Corinthians joga de um jeito com o Dorival. Com o Fernando Diniz, a gente já sabe como é que se deve jogar. Vai demorar um tempo. Nesse tempo, se o Corinthians não conquistar vitórias e começar a ficar atolado na zona do rebaixamento, daqui 3 meses não dá mais tempo de escapar. Daqui 3 meses a coisa degringolou, porque vai ter Libertadores a disputar, Copa do Brasil para jogar, Campeonato Brasileiro com a corda no pescoço. Olha, eu vejo que o Corinthians... O Fernando Diniz não chega a dezembro de 2026. Não chega.
Fernando Diniz não chega a dezembro de 2026. Anotem aí. Não é a bola de cristal, mas eu acho. O que vocês acham? Chega até dezembro? Não chega até dezembro. Aliás, parece que o contrato é só até dezembro. Né? É até dezembro. Eu acho que ele não chega até dezembro também. Já estreia no clássico contra o Palmeiras, domingo. É uma confusão danada. Ele realmente vai querer implantar esse sistema dele. Na seleção não deu tempo, não conseguiu. A seleção começou a perder. Estava numa situação complicadíssima nas eliminatórias. Aí ele vem para o Corinthians. O Fernando Diniz, talvez, ele tivesse alguma chance de dar certo se ele chegasse lá em dezembro. Aí em janeiro ele faz... Se bem que nós não temos mais nem pré-temporada. Não tem mais nada. Né? No Corinthians teve menos tempo ainda. Menos tempo ainda. Mas se tivesse no mínimo, né? Mínimo necessário para se trabalhar durante uma pré-temporada, eu acho que teria alguma chance. Ele chegando no meio da temporada, com um clássico, com Libertadores, com Copa do Brasil, com o Corinthians na zona da degola, eu não vejo chance nenhuma disso não dar certo. Eu ainda não sei quem contratou se não pensou nisso, que vai mudar a forma do time jogar. É outra ideia de futebol. Com o Dorival funcionava de um jeito e outra. O Hugo não tem a mínima condição característica de jogar da forma que o Fernando Diniz faz o que o goleiro jogue. Você sabe uma coisa que eu lembrei? Eu não lembro, talvez vocês lembrem, eu sou meio ruim de... Teve um jogador da seleção que veio da Europa e ele foi muito sincero. E eu falei, o Fernando Diniz vai cair, cara. O Brasil foi mal com ele e tal, foi entrevistar o treinador e falou, gente, eu só vou falar uma coisa pra vocês, eu venho da Europa, eu jogo de um jeito. O Fernando Diniz joga num jeito totalmente diferente que ninguém joga na Europa. Como que nós vamos nos adaptar a um esquema que a gente nem conhece, sem tempo para trabalho? O cara foi super sincero, cara. Eu falei ali, quebrou o Fernando. Acabou, né? Mas, é uma verdade. Se da seleção brasileira o cara falou isso, como que você vai fazer quarta e domingo conseguir? Não dá tempo. É isso. Não dá tempo. E outro ponto aqui que eu fiquei pensando... Marcelo Paes não tem nada de diferente, gente. Marcelo Paes não tem nada de diferente, é igual aos outros. É igual aos outros. Apertou para cima do Dorival, o que ele deveria fazer diferente? O cara vai ficar. Mas tem 9 jogos. Não, o trabalho do cara é bom. É bom. O cara vai ficar. Nós não priorizamos a Copa do Brasil e Libertadores, ele não estreou ainda. Nós vamos basear pelo brasileiro. O que ele fez quando apertou? Mandou o cara embora. É a mesma coisa. E trouxe o Fernando Diniz, porque isso é a ideia dele. E eu não consigo entender. Você tira o Dorival para trazer a solução, Fernando Diniz. Onde que vai ser solução? Já pontuei aqui, o Hugo não tem característica para jogar como o Fernando Diniz gosta do goleiro joga. Não sabe jogar com os pés. E o Hugo, para mim, hoje é o principal jogador do Corinthians. O Corinthians só está onde está aí, Copa do Brasil, a Supercopa... Libertadores. O Libertadores e até o Paulista que ganhou ano passado, por causa do Hugo. O Hugo é o principal jogador do Corinthians, ele vai fazer o Hugo jogar de uma forma que ele nunca jogou na vida dele. Não, vai ser triste pro Hugo. Vai ser triste porque a gente vê algumas saídas apertadas do Hugo, que ele rifa a bola para as laterais. Maurício Jacó tá falando aqui, ó. Mandou bem demais o comentário do Marcelo Paes. E quem ele contratou? Só os amigos do Memphis, que é outro ponto também. Não, o Memphis está indicando jogadores e o Corinthians está trazendo, vai trazendo. Inclusive o Dorival, na saída dele, gravou um vídeo e tal. Ele falou sobre isso. Eu perdi 11 jogadores e recebi de volta 7. A gente precisava de alguns pontos, tal, etc. E como aquele José Martínez... eu vou te falar, o cara é sem vergonha, né, cara? O cara publicou na internet ontem, falando, agora vamos ver, agora a verdade vem à tona. O cara foi jogar várzea lá no país dele, na Venezuela, estourou o joelho e vem ainda bancar de inocente, de vítima, que o de Dorival coitado. Vá pro inferno. É por causa disso aí que esses caras... É porque as diretorias desses clubes, com exceção da do Palmeiras... As diretorias dos clubes deixam esse tipo de coisa acontecer. Por quê? Porque não banca o treinador. Quem pode me dizer ou não me dizer que isso daí não foi um corpo mole dos jogadores para derrubar o Dorival? Era aí o papel do diretor falar assim, tem corpo mole? Não adianta fazer não, porque o Dorival vai continuar. Ou vocês jogam bola aí, o Dorival vai começar a tirar vocês do time e tal. Tem que ter alguma coisa, cara. Você tem que dar respaldo ao treinador. E no Brasil não é assim. No Brasil é o treinador que dança sempre. E o Dorival Júnior é um dos melhores treinadores do país nos últimos anos. Eu acho que ele ganhou mais que o Abel. Não ganhou mais que o Abel? Não.
Ele ganhou 3 Copas do Brasil por 3 times diferentes. Ganhou Libertadores. Ganhou... Carioca. Eu tenho 11 títulos. Não, mas eu falo de título, assim, de importância. Tem 2 Libertadores, o Dorival tem uma. Ele tem aí 3 Copas do Brasil. Tem 2 brasileiros. O Abel tem uma Copa do Brasil, o Dorival 3 por 3 clubes diferentes. 2 brasileiros o Abel tem. O Dorival ganhou brasileiro nesses últimos anos? Eu não me lembro. Eu não sei se o brasileiro do Flamengo ele tava, não lembro. Não, ele ganhou do Flamengo, ele ganhou a Libertadores e o Copa do Brasil. Né? Não, ele ganhou um nacional, não sei se é Copa do Brasil. É Copa do Brasil. Não, então, mas é assim, ele é um cara que, dos últimos anos aí, é o cara que mais ganha títulos no Brasil. Brasileiro, né, que o Abel é português, brasileiro é o mais vencedor. Brasileiro é o melhor. É o mais vencedor brasileiro. Brasileiro não dá pra discutir. Ou você pode falar do Abel, que o Palmeiras está muito 6 anos lá, tem muitos títulos e tal, mas dos treinadores brasileiros... Tanto que a CBF foi buscá-lo para a seleção. Exatamente. Vamos falar do Corinthians com o nosso Edson Rufino, com mais informações do Timão. E aí, Rufino, beleza? E aí, beleza, Weber? Grande segunda-feira para nós. Salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Timão. Dia agitado pelos lados do Corinthians. Ontem conheceu a 9ª partida sem vencer e depois do jogo, o que já era esperado, foi definido a demissão do técnico Dorival Júnior. Não sei se você lembra, o Weber Lima, no jogo contra o Flamengo, eu trouxe a informação que existia uma sondagem do Corinthians com o técnico Fernando Diniz. E essa informação foi confirmada hoje. Tivemos uma reunião entre o staff do técnico Fernando Diniz, também o Marcelo Paz, o próprio presidente Osmar Stabile, e ficou definido que o Fernando Diniz será um novo treinador corintiano. A qualquer momento sairá o anúncio oficial. Vamos acompanhar atentamente o que disse o Marcelo Paz a respeito da demissão do técnico Dorival Júnior. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, né, 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, né, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians, e queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas, teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista. Então a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado, os resultados realmente não vieram, 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal e decisões precisam ser tomadas com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada e vamos trabalhar agora junto com o presidente para muito em breve anunciar um novo comandante, fazer os contatos, buscar um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem do trabalho da torcida, para que a gente volte a sorrir. Muito bem, acompanhamos atentamente o que disse o Marcelo Paz, executivo de futebol, a respeito da demissão do técnico Dorival Júnior. Eu confirmo mais uma vez, será Fernando Diniz, o seu substituto. Hoje aconteceu uma conversa no staff do técnico com a diretoria do Corinthians, o Marcelo Paz, o Osmar Stabile, e ficou definido que ele será realmente o novo treinador corintiano. Já nesta terça-feira vai comandar o treinamento e na quinta-feira fará a estreia na Libertadores da América com o Timão, jogando na Argentina contra o Platense. Então é isso, falei do Corinthians, até mais, um abraço, amigo. Um abraço, Edson Rufino, trazendo as informações do Timão com o Fernando Diniz como novo treinador. E você participa conosco através do YouTube, ó, tá bombando aí no Jornalismo Nova Brasil, tá bombando lá no Nova Brasil em Campo. Você que tá passando pela primeira vez aqui, chegamos a 1 mês e 4 dias desse projeto do Grupo
Tati Comunicação, que está arrebentando. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações. Já se inscreve aí, que a gente vai falar sobre esse assunto. O Fernando Diniz, o novo treinador do Corinthians, o Devlin Coradelli aqui no Nova Brasil em Campo. Marcelo Paes até agora só trouxe jogador pé de rato. Diretoria incompetente. Jefferson Silva, um abraço pra você, falando que vai dar M com o Fernando Diniz. Marcão Silva, boa semana. Quem cairá primeiro, o Roger ou o Diniz? Quem mais? Regiana Salvador. Veloso, pimenta nos olhos dos outros. Vamos lá, boa noite, Weber, do Francisco Carlos. Agora com o Diniz, o Corinthians cai para a segunda divisão. É o Zezé de Jarinu. Quem mais aqui? O Razek Siebra, é isso? Das duas, uma. Ou o Diniz faz curso de mágico, ou foi dado o Stuart no projeto o Stuart não, né? Aqui ele colocou Stuart, mas acho que é o Start, né? No projeto da Série B. Sidney Paulino Teixeira de Cajamar, Edson Norrina de Nagoya, todo mundo participando. E para quem tá no canal Jornalismo Nova Brasil, vai lá no Nova Brasil em Campo, o nosso canal de esportes da Nova Brasil, de futebol da Nova Brasil. Vamos lá, o pessoal participa no 11 943 805 100. 11 943 805 100. Inclusive já liberou aí, Ricardo, se liberou, a gente precisa logar aqui também para eu ler as mensagens de texto, mas tem mensagem de áudio? Vamos lá, o pessoal participa. Boa tarde, Weber Lima, Veloso, galera. Cara, o Corinthians salvou São Paulo, hein, cara? Pegou essa nhaca e deixou livre o Dorival. Graças a Deus. Ei, Veloso, como tava o Neto hoje? Boa tarde, Nova Brasil. Aqui quem fala é Alexandre da Vila Nova Cachoeirinha. Entre o Tite e o Fernando Diniz, eu como corintiano, eu preferiria o Fernando Diniz. Para mim, o Tite, para mim, com todo respeito, gratidão por ele, Carille, Mano Menezes, gratidão por que fizeram, mas para mim é passado. Bora lá. Vai, Corinthians, tamo junto, um abraço, fui! Boa tarde, Eberlima e equipe, um abraço para todos vocês. Se a diretoria do Corinthians fechar a contratação com Fernando Diniz, pode jogar o Corinthians para a segunda divisão. Um abraço do Ivan Carlos de Mauá. Boa tarde, rapaziada. Sou fã do programa de vocês. Todas as tardes eu curto aqui em Mococa. Meu nome é Luiz e já vou direto. O Fernando Diniz não deu certo em lugar nenhum que passou. E num clube que é uma nação como o Corinthians, já está com os dias contados, na minha opinião. Um abração para vocês todos, uma boa semana. Alô, Weber Lima, Márcio Oliveira, tricolor de Sorocaba, hein? Esse Fernando Diniz não dura 6 meses no Corinthians. Esse estilinho dele de jogo aí não tem nada a ver com o Corinthians. Aquele toque-toque vai tomar uns par de gol e logo cai no Brasileiro. Abraço, tamo junto. Coringão é seleção, é Tite, é Dorival, agora é Diniz, vai afundar igualzinho. Maravilha, 5 horas e 50 minutos. Pessoal, parece que não tá gostando não muito, Ademar, dessa história do Diniz. Porque assim, os números do Diniz nos últimos trabalhos, vamos tirar o Fluminense aí. O Fluminense foi bem, né? A ponta e fora, com o time velho, né? O que aconteceu com o Fluminense é um dos negócios mais absurdos do futebol, porque a média do time era altíssima de idade. Então, tirando o Fluminense, que é um ponto fora da curva, embora depois foi reformulando, o Fluminense foi o melhor time no Mundial, toda aquela coisa, né? O trabalho do Diniz é sempre de você pegar aí o percentual, é de time de rebaixado. É time rebaixado. Pega aí o percentual dele. É muito ruim, né? Então o torcedor está inconformado. É aquilo que eu falei. Você já traz o treinador para um clube com a torcida contra. Então olha a pressão. E não é qualquer torcida. Por mais que eu fale para vocês, a torcida do Corinthians, quando ela está enfesada, ela é terrível, cara. Ela é terrível. Não vai ter vida mansa o Fernando Diniz. Ou o Corinthians começa a vencer. Vocês vão ver se domingo agora, em Itaquera, o Corinthians apanhar do Palmeiras. Vocês já vão ver o que vai acontecer. A confusão que vai ter. Então, eu acho que o torcedor está comprando uma ideia, quem está gostando, de um Diniz que eles não conhecem.
E se o Diniz chegar lá com esse esqueminha dele, tomara aquele jeito que fala, quer saber de uma coisa? Eu tô tendo oportunidade no Corinthians, eu vou mudar. Agora eu vou mudar. Vou mudar esquema, vou mudar tudo, vou jogar de acordo com o elenco que eu tenho, vou fazer algo diferente. Se for o Diniz de sempre, que a gente conhece, ele tá fadado ao fracasso. Não, e o Corinthians, pelo menos nas últimas oportunidades contra o Palmeiras, tem mais vencido do que perdido. O ano passado foi assim. Então. O ano passado. Não, mas eu falo, nos últimos confrontos, né? Tem mais vencido do que perdido. Aí chega o Diniz, e aí toma uma cacetada em Itaquera. Não, já perdeu esse ano. Não, já perdeu. Já perdeu, mas o que eu falo assim, o corintiano tá nessa pegada de agora. O jogo clássico ele é importantíssimo, porque se o Corinthians perder o clássico, provavelmente vai parar na zona do rebaixamento. Então, quer dizer, Veloso, é um jogo que o Diniz começa com... e tem o Platense antes, hein? Tem. Se perde o Platense antes, já vai com a pressão pro clássico, Veloso. Quinta-feira, ele já vai ficar no banco. Eu estava lendo aqui as últimas informações. O Diniz já vai estar no banco na Argentina. E aí vem pro clássico. E é aquela história, né? Não tive tempo de treinar, cheguei agora, mas é clássico. O Corinthians está na zona do rebaixamento, brigando para fugir daquela posição. O Corinthians tem 10 jogos, 10 pontos. É pontuação de rebaixado. E tem mais, né? O Diniz, Weber, no Campeonato Brasileiro, ele tem mais derrotas do que vitória. Eu acho que está 81 derrotas para 80 vitórias. De toda a carreira dele. Sim. Então, assim, se você começar a olhar números do Diniz, são sempre números negativos. São números ruins. A história de ficar trocando passe dentro da área lá é uma coisa absurda. E o detalhe, Veloso, é quinta e domingo, né? Quinta e domingo. Você não vai nem treinar domingo, o clássico, né? Você vai chegar sexta-feira e você não vai treinar sábado para jogar domingo, né? Sexta-feira desembarca no Brasil, faz um treinozinho no sábado, porque exatamente. E vai pro jogo. Então, assim... Inclusive o Abel não pode reclamar, hein? Porque o Palmeiras vai ter mais tempo que o Corinthians para treinar. O Corinthians joga na quinta e o Palmeiras chega no Brasil de Cartagena na quinta-feira.